Esse podcast está sendo realizado com recursos da FAPERJ, no edital de 2022 de apoio a programas de pós-graduação do Estado do Rio de Janeiro, e nós gostaríamos de agradecer à FAPERJ a oportunidade de divulgar trabalhos dos alunos do Profhistória da Unirio. Eu, Vera Borges, e minha colega Suzana Sesco estamos aqui na Unirio, na URCA. Temos episódios que vão ser apresentados, os temas são diversos, passando por sala de leitura, por samba, escolas de samba mirim. Convidamos aos ouvintes para aproveitarem esse material. Estamos num momento muito importante em que o doutorado do Profhistória será um próximo passo e que esse material sirva como um incentivo para que vocês possam compreender o trabalho que é desenvolvido nesse mestrado profissional em ensino de História. Bom Valeu. Podcast. Para todos nós. Olá, sou Vera Borges, professora, extensionista e pesquisadora na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Pertenço ao Departamento de Turismo e sou credenciada no Prof. História desde 2016. Já concluí alguns trabalhos e hoje estou aqui na companhia de Cláudia Calini, que daqui a pouquinho vai se apresentar. Sou historiadora de formação, graduação, mestrado e doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Cláudia, seja muito bem-vinda e faça a sua apresentação aqui para os nossos ouvintes. Oi, gente, eu sou a Cláudia Calini, eu sou formada em História pela Universidade Federal da Paraíba, sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho uma especialização em Planejamento, Implementação e Gestão em Educação à Distância. Desde 2016, eu dou aula na Secretaria Estadual de Educação para ensino médio nas disciplinas de História e Sociologia em uma cidade da Baixada Fluminense. E desde 2022 eu entrei no Profhistória, fui bolsista CAPES, né, que foi fundamental também para a minha permanência no curso. E agora estou na fase de finalização, a gente já está na fase final, né? Já passei pela qualificação e agora a gente vai para a defesa. Cláudia, conta para a gente qual é o título do seu trabalho. Então, o título do meu trabalho é A Questão Romani-Cigana, pela perspectiva do Profhistória, algumas considerações. Na verdade, o título do meu trabalho mesmo ainda não está fechado. Esse é um título provisório, né, para a gente ter um norte aqui no nosso podcast. Quem são os ciganos, os Romani? Então, é um pouco delicado até a gente falar dimensioná-lo como os ciganos, porque, na verdade, cigano é uma conotação meio colonial, é uma palavra meio colonial, sabe? Na Europa, principalmente, aqui no Brasil nem tanto, mas na Europa, por exemplo, você chamar alguém de cigano é uma forma pejorativa. Aqui no Brasil a gente ainda não tem essa discussão, tipo, as pessoas serem chamadas de cigano, elas não vêm dessa forma, né? Quem são os ciganos? Os ciganos foi uma população que, por volta do século X, mais ou menos, eles migraram ali daquela região da Índia, hoje é Paquistão, antiga Índia, né? Migraram e, a partir dessa diáspora, eles migraram para o mundo inteiro. Hoje a gente tem ciganos no mundo inteiro. Tá? Aqui no Brasil a gente vai ter 3 etnias, né? Dentro da etnia cigana, 3 principais grupos, que são os Rum, os Calon e os Sinti, né? A princípio, aqui no Brasil, a gente vai receber muito Calon. A partir do século XIX, a gente vai ter mais a presença dos Rum e dos Sinti, mas é um grupo étnico. Por que a realização de uma dissertação de mestrado no Profhistória sobre esse tema que a gente está falando aqui hoje? A cidade onde eu dou aula, ela tem muita presença desses povos, inclusive na escola, sabe? Eu tive um coordenador que hoje está aposentado, que é cigano de etnia Calon. Eu tive alunos, tenho alunos também, né? Eu tenho uma aluna, por exemplo, que é da etnia Rum, e eles não são representados nos livros didáticos, né? Eles não são representados nas aulas, a gente não vê isso na academia, sabe? Eu senti a necessidade de levar isso para a sala de aula, até como uma forma de desmistificação, né? Uma forma de trazê-los para
para a escola, né? Para eles se sentirem também representados. Portanto, podemos compreender que essa lacuna abre a possibilidade de você realizar um trabalho. E eu te pergunto se existem outras dissertações no Prof. História com a temática dos Romani, dos ciganos. Olha, desde que eu comecei a minha pesquisa, sistematicamente eu procuro no banco de dissertações do Prof. História, até mesmo no banco de dissertações da CAPES. E da CAPES a gente ainda encontra alguma coisa, mas na Prof. História a gente não encontra nada. Assim. Eu vou através de buscas de palavras, a gente nada. Infelizmente, esse trabalho eu acredito que seja pioneiro dentro do Prof. História, porque a gente, e querendo ou não, essa população está na escola, está na sala de aula e precisa ser representada, né? Como é que os Romani, os ciganos, chegaram ao Rio de Janeiro? Você que falou da Baixada Fluminense, nós estamos no entorno da cidade do Rio de Janeiro, mas como é que eles chegaram aqui? Sim. Relata um pouquinho isso para a gente. Só uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho importante falar, é que eu não sou cigana, né? Eu sou uma professora do ensino médio, eu tenho alunos ciganos, daí também veio o meu interesse. Claro que tem toda uma questão, porque os ciganos, querendo ou não, eles estão no nosso imaginário, né? Mas eu não sou cigana, nem tenho alguma ancestralidade, pelo menos que eu saiba, cigana. Então, os ciganos eles sempre foram muito presentes aqui no Rio, desde a colônia, porque, querendo ou não, o Rio ele é como é que eu posso falar, um entreposto comercial, né? A gente sempre vai ter rotas do ouro, desde a colônia a gente vai ter o Rio de Janeiro como uma cidade importante. Então, eles sempre tiveram presentes aqui no Rio. Com a vinda de Dom João VI, ele traz muitos ciganos quando ele vem fugido da Europa para cá, né? O que aumenta mais ainda a população cigana, e essa população ela começa a aumentar, principalmente no século XIX, quando no século XIX os ciganos eles vão sair ali da Romênia, que a gente vai chamar a segunda diáspora cigana, eles saem da Romênia, se espalham para a Europa e vêm também para o Brasil. Né? Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter lugares que vão ser marcados como lugares de ciganos. Por exemplo, a Praça Tiradentes. Né? A Praça Tiradentes, para quem não conhece o Rio de Janeiro, fica no centro da cidade. Né? É uma praça bem importante e era chamada como a Praça dos Ciganos. Né? Do lado tem uma ruazinha, a Rua da Constituição, era a Rua dos Ciganos, era chamada Rua dos Ciganos, sabe? Então, os ciganos eles sempre fizeram parte do imaginário. Né? A gente vai ter também com o movimento romântico, né, do século XIX, a gente vai ter essa coisa do cigano meio mistificado, né? A questão do romantismo, porque eles também são músicos, né? Eles são chamados, inclusive, para festas no Império. Os ciganos tocaram, por exemplo, no casamento da Leopoldina com Dom Pedro. Eles eram chamados para fazer festas para a corte. Né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa romantização dos ciganos, a gente também vai ter a marginalização dos ciganos. Né? Eles vão ser vistos de forma estereotipada, como ladrão, como feiticeiros. Né? Tem a questão também da mitologia, da mistificação dessa população, né? Que, querendo ou não, tem o estereótipo até hoje. Né? O estudo vai trazer sair da zona de conforto, e sempre numa discussão acadêmica temos as questões conceituais. Existe um conceito que me parece que é estratégico, chave no seu trabalho, que é a questão da etnicidade. Como é que os teóricos aparecem? Quem você pode citar? Fala um pouquinho disso para a gente. Sim. Eu gosto, quando a gente fala de etnicidade, né, vem de étnico, né, e vem toda aquela discussão do século XIX sobre raça e tal. Em linhas gerais, assim, eu gosto muito de eu utilizo o conceito de etnicidade do Max Weber. Né? Basicamente, a gente está falando de um grupo que tem características, um grupo com características culturais, com uma língua, né, com uma história em comum. Né, por mais que eles sejam diversos, é uma população diversa, mas a gente vai ter alguns pontos que os unem, né, como a diáspora, de onde eles vieram, que meio que eles se impõem como um grupo diferente de outros grupos. Entende? É basicamente isso. Uhum. Estamos no mestrado profissional, onde, além da discussão acadêmica, do debate historiográfico, é importante que exista um trabalho final, um trabalho propositivo, didático, que também chamamos de produto didático.
qual é o seu produto didático e que características gerais você pode nos falar aqui hoje? Então, o meu produto didático, ele tem uma história, né? A princípio, não sou cigana, comecei a pesquisar depois de escolher o meu tema. O que eu pensei? Vamos fazer um baralho cigano, né? O meu produto vai ser um baralho cigano que a gente vai utilizar em sala de aula, tipo um jogo, né? Pensei em algo. Aí eu fui atrás na internet, comecei a seguir um monte de cigano, movimento ciganos e tal. Eu conheci um ilustrador cigano, Calon, e escrevi para ele. Perguntei, pedi para ele um orçamento que eu queria fazer. Eu expliquei a história, expliquei meu produto. Aí ele falou: Cláudia, você não acha que um baralho cigano você vai reproduzir esse estereótipo? Você vai reproduzir, né, uma marcação? Eu, meu Deus, e agora? Né? Aí eu levei para a sala de aula, inclusive para a sala onde a minha aluna cigana, a Isabelle. Aí eu expliquei para eles, aí eles me deram a ideia da gente fazer uma sala temática. Né? Basicamente, a gente vê muito isso em filme americano, e eu acho que eles também, de filmes. Ele falou: não, professora, a gente pega a sala de aula e a gente estuda os ciganos, e a partir disso a gente enfeita a sala, a gente faz cartazes, a gente... Aí... Achei ótima a ideia, porque veio deles, inclusive, da menina cigana. Mas nisso tudo também a gente tem que ter aquele cuidado com a apropriação cultural, né? De deixar claro que eles não são ciganos, que, não, por exemplo, não seria legal eles virem vestidos de ciganos ou representando alguma coisa como cigano. Né? Tem que ter esse cuidado também na hora desse produto. E é bacana também porque você teve registros fotográficos, sim, a respeito desse material. Sim, inclusive no dia que a gente aplicou o material, o Reginaldo, que é o coordenador pedagógico, ele foi vestido, ele chorou, né, porque fazia 26 anos que ele estava na escola, nunca se sentiu representado, nunca viu os ancestrais dele serem representados na escola e ver os alunos da escola aonde ele trabalhou, porque agora ele já está aposentado, né? A Isabelle, que é cigana rum, ela foi vestida como cigana, ela se sentiu à vontade e os outros alunos se amarraram. Que bacana. E isso é Prof. História na veia, porque o produto didático ele veio de um checkmate, porque nós estávamos juntas. Eu me lembro de você me mandar uma mensagem falando: olha, não vai dar para rolar o baralho cigano. E eu mesma falei: nossa, que observação importante, sim, vamos reconstruir esse objeto. Vamos encaminhar agora um pouquinho, já mais para a conclusão desse podcast, e eu queria que você falasse, para quem está nos ouvindo, um momento que é decisivo no Prof. História, que é o exame de qualificação. Então, o exame de qualificação, normalmente, ele é feito um ano e pouco depois que vocês já ingressaram, disciplinas concluídas, e essa prévia que a gente tem do que vai ser o volume final. Relata um pouquinho como foi a sua experiência no exame de qualificação. Quem é que estava presente? Como é que foi a arguição? Fala um pouquinho disso. Então, o exame de qualificação é meio desesperador até você passar por ele, né? Todo mundo fica desesperado, porque também existe uma mitologia por trás de outras pessoas que passaram e não tiveram experiências tão boas, né? E que te deixa meio que desesperado, né? Mas o meu exame de qualificação foi muito bom. Foi o professor Gilberto Noronha, né, Gilberto Noronha, da Federal de Uberlândia. Triângulo Mineiro. A Jane, né, que é daqui a Jane Silva, do Santos Silva, que é daqui da casa. E foi muito bom porque eles trouxeram contribuições, trouxeram bibliografia, me deram alguns nortes, né, para que a minha dissertação tomasse também outros rumos, porque a gente fica muito naquele diálogo entre você e a sua orientadora e tal, e ter outras visões. Por exemplo, o professor Gilberto, ele também trabalha com cigano. Outra coisa que tem que ser falada, né? Porque, por exemplo, no Prof. História a gente só encontrou ele. Né? Não sei se hoje em dia tem mais professores que trabalhem com a questão cigana, né? Mas ainda bem que a gente tem ele. Assim como a Cláudia não é cigana, eu também não sou. E nem o Gilberto. E eu me lembro de dizer, olha, eu não tenho problema de te orientar. Eu sempre digo que eu oriento pessoas. Os temas, eles são um desdobramento, sim, dessa relação e daquilo que o aluno traz.
portanto, não tendo uma imposição, mas eu tinha uma preocupação de que eu poderia ter um deslize como esse de reproduzir um baralho com a melhor das boas intenções, mas como lugar de fala desse ilustrador. E uma outra coisa que é importante, né, Cláudia, é que a gente traz a tecnologia também. É exatamente esse mundo das redes sociais que te permitiu chegar a esse ilustrador. Sim. Se nós não fôssemos pessoas que frequentamos as redes sociais, que acessamos, né, especificamente perfis dessa comunidade cigana, você inclusive recentemente, nós estamos agora em junho de 2024, em maio foi celebrado o Dia de Santa Sara, que talvez seja a maior representação religiosa que você tem da comunidade. Fala um pouquinho também como é que foi essa tua... No dia 24 de maio, primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre uma legislação que aconteceu aqui no Brasil em 2007. Os ciganos eles são considerados povos tradicionais e junto com isso, pelo governo federal, e junto com isso o governo estabelece que no dia 24 de maio é o Dia Nacional dos Ciganos e é o dia da Santa Padroeira dos Ciganos, que é Santa Sara Kali. E tem uma reunião que eles fazem todo dia 24 aqui no Rio, na Praia do Arpoador, ali no Parque Garota de Ipanema, aonde tem a santa, e é o primeiro memorial da Santa Sara Kali na América Latina. Né? E eles se reúnem e é bem legal e dá para você ter uma percepção de como eles estão presentes aqui no Rio, né? Porque é quando eles se vestem de ciganos, é quando eles vão lá mostrar a cultura deles, é quando eles dançam e vai músicos e vai dançarinos e vai aquelas mulheres com aquelas roupas de gala, que é muito legal. Como é a questão da legislação educacional, mais especificamente na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, na temática dos Romani e dos ciganos? Então, antes da gente falar especificamente da cidade do Rio, é importante a gente frisar um plano nacional, né? Nacionalmente, a gente não vai ter nem... A gente não sabe nem quantos ciganos a gente tem no Brasil. Eles não são contados. O IBGE não contempla, na hora lá que você vai se declarar, não tem essa opção cigano. Logo, a gente não sabe quantos ciganos existem no Brasil, nós não sabemos. Nós não sabemos, não. A gente não faz política pública para aquela população. Claro, essa população ela não existe numericamente. Como é que o Estado vai fazer alguma política pública para essa população? Em relação à educação, a gente não vai ter nenhuma legislação específica. O que nós vamos ter é a garantia para a população que vive em situação de itinerância, né? Os circenses e tal, que privilegia os ciganos. Então, eles são obrigados, por exemplo, a escola é obrigada a matricular essa população que vive em situação de itinerância, tá? Mas a gente também tem os ciganos que já são sedentarizados. É importante frisar que ciganos sedentarizados também são ciganos, senão a gente vai cair naquela máxima por ser de estereótipo de achar que todo cigano é nômade. Itinerante, né? E essa subnotificação dos dados censitários é algo muito delicado, porque você acaba produzindo uma invisibilidade desses grupos. Sim. E isso é uma questão muito séria, né? E deve ser repensada principalmente pelas autoridades e, claro, que isso reflete no ambiente escolar, com toda certeza. Sim. Então, aí desde 2016 a gente vai estar tramitando na Câmara dos Deputados o Estatuto dos Ciganos. Desde 2016 não, minto, desde 2015. Só que esse estatuto ainda não foi votado. Esse estatuto privilegia que seja abordado nas escolas a temática cigana, mas também não fala como vai ser. A gente não tem produção acadêmica sobre, a gente não tem material didático sobre, mas, de certa forma, privilegia essa população. 2022, mais ou menos em 2022, vai circular na Secretaria Estadual da Educação do Rio de Janeiro uma portaria interna onde eles recomendam que a escola trabalhe no mês de maio, como se fosse o mês do cigano, e no dia 24 de maio que se trabalhe o Dia Nacional do Cigano. Mas a gente não vai ter nenhuma preparação, a gente não vai ter nenhuma, por exemplo, nem que fosse uma palestra da Secretaria de Educação voltada a esses professores de como trabalhar com essa temática. Sabe? Foi uma coisa assim meio que jogada. Vocês vão ter que trabalhar com isso e se virem assim. É bem complicado, assim, bem problemático. Mas, pelo menos, a gente vai ter uma intenção. Sim, importante esse relato, esse breve histórico que você fez, e observamos também
como a legislação ela é bastante lenta. Você citou ainda agora 2015, nós estamos em 2024. Então, são quase 10 anos entre essa movimentação inicial e muito pouco foi estabelecido, deu concretude, né, nesse momento, né, em 2024, 9 anos depois. Cláudia, você recomendaria o Prof. História? Muito. Sim, recomendaria, faz parte da formação continuada. Professor que é professor está toda hora estudando, né? A gente precisa igual por exemplo, eu me formei no começo dos anos 2000, a gente não tinha nenhuma discussão, por exemplo, sobre relações étnico-raciais dentro da universidade. Além de você voltar a estudar, ficar diante de novas discussões, é muito bom para professor e muda a prática na sala de aula, né? A minha prática mudou muito com o Prof. História. E até no convívio com colegas que também estão dando aula, né? É muito bom. Formamos redes, e isso é uma coisa muito importante. Sim. Bom, vamos agora encaminhar para a conclusão aqui desse podcast. Vamos falar um pouquinho de eventos acadêmicos. Agora, em julho de 2024, teremos aqui no estado do Rio de Janeiro o Encontro Nacional da ANPU, da Associação Nacional de História, Seção Rio de Janeiro, que vai acontecer no município de Duque de Caxias, mais especificamente na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, FEBEF. E também vamos ter, em outubro de 2024, a realização do 3º Congresso Nacional do Prof. História, previsto para acontecer em Belém do Pará. Qual é a importância dos eventos acadêmicos para uma mestranda, como é o seu caso agora? É muito importante que a gente mande trabalho, que a gente apresente trabalho, que a gente publique os nossos trabalhos, né? Não só como uma realização profissional, pessoal, mas que outros profissionais, né, conheçam o seu trabalho. Por exemplo, um profissional que tem ciganos em sala de aula, né? É legal essa troca, né? Você também vai conhecer outros profissionais, outros professores. Então, eu acho imprescindível que a gente vá para esses encontros e dialogue. E quando se faz a inscrição, o que tem que ser apresentado na hora lá da inscrição? Um resumo. E esse resumo tem que ter que tamanho, como é que é? Basicamente, o resumo ele tem entre 1.500 e 2.500. Alguns encontros pedem mais, outro menos. Caracteres, né? Caracteres. Ou então pode ser por palavras também, né? Você tem que ter cuidado com as palavras-chave, você tem que ter o cuidado de procurar o grupo de trabalho que tem a ver com a sua temática, né? E chegar lá e apresentar para os seus colegas o que você pesquisou, né? A sua prática. E além da possibilidade da apresentação oral, tem chance de publicação em anais do evento? Como é que é isso? Isso tem que ser feito no ato da inscrição? Como é que é? A maioria dos eventos, eles fazem anais, né? Você se inscreve, você manda o resumo. Quando é aprovado, você tem a possibilidade de escrever o artigo e mandar para eles, né, e ser publicado, que é bem legal para o seu currículo Lattes. Né? E esse é um ponto importante de todos os alunos que se formam no Prof. História, 2 anos depois do curso concluído, na condição de egressos, portanto, a produção acadêmica deles pontua para o programa na avaliação que é feito quadrienal, a cada 4 anos, né? Então, tem que se comportar muito bem, terminado aqui, porque a sua produção e análise em evento no caso dos discentes, dos alunos, é das maiores pontuações que nós temos. Então, mais do que nunca, incentivar. Esse é um programa de 39 universidades brasileiras, portanto, significa que temos a possibilidade de um encontro muito grande. Agora, em julho, ligado muito ao Estado do Rio de Janeiro, porque são exceções, e o Congresso Nacional, a possibilidade de encontrar gente desse Brasil todo, que é muito grande. Quero agradecer muito a oportunidade de estarmos aqui, destacar a importância, o quanto acredito no programa do Prof. História, do Mestrado Profissional em Ensino de História, e vou passar agora para a Cláudia, que é, inclusive, né, bolsista desse programa, então acho que é bacana também se despedir destacando isso e falar um pouco dessa sua condição também, que tem relatório, tem um monte de coisa, né? Sim. Então,
Termina aí falando um pouquinho disso, Cláudia. Sim, é muito importante esse programa, os programas de produção científica, né? Eu fui bolsista CAPES, porque já estou no finalzinho, né? Fui durante 2 anos bolsista CAPES. Tem relatório, tem algumas exigências, mas é muito importante, né? Muito importante essa iniciativa. E vou me despedir de vocês, quero voltar depois para falar mais sobre a pesquisa, para falar mais sobre os ciganos. E é isso. E isso fica para o próximo podcast, então. Próximo podcast. Valeu, gente. Obrigadão.